Olá, bom dia, né? Hoje, sexta-feira, dia 8 de maio, né? Não sei de onde você está me assistindo, mas eu estou aqui em Curitiba e tá bem frio, né? Uma sexta-feira bem fria. Talvez, quem sabe, agora tenha chegado o outono, né? Daqui a pouco vem o frio do inverno de verdade. A proposta dessa semana é falarmos sobre o Dia das Mães. Dia das Mães vai ser agora, né? Nesse domingo, dia 10 de maio de 2020. Então, a proposta é falar hoje sobre as mães, né? Vincular o tema sobre as mães. Mãe não nasce pronto, né? Então, quando nasce um filho, quando nasce uma criança, nasce também uma mãe. Da mesma forma que o filho não vem com um manual de instrução, uma mãe também não sabe como lidar. Então, é um processo de aprendizado, né? Ser mãe, a maternidade é um processo de aprendizado e um processo despertador. Porque quando você se torna mãe, você revive o seu papel de filho, de filha. Isso serve para o pai também, né? Quando se torna pai, você revive, mexe com o teu conteúdo interno sobre o papel de filho. Então, é aquele momento em que mexe com conteúdos internos, acessa uma sombra interna. Não só sombra, como luz também, né? Mas mexe com conteúdos internos. Certo? Faz sentido? Então, a maternidade é um processo de despertar bem grande, bem profundo, né? Dizem que as mães, ser mãe é padecer no paraíso, né? Quem já não escutou isso? Porque traz essa imagem, né, da mãe de abnegação, de resignação, de renúncia, né, para com seu filho, com esse amor incondicional, não é mesmo? Lendo várias literaturas, né, dizem que realmente, né, o amor materno, salvo algumas exceções, que o amor materno é o maior amor, vamos dizer, na vida terrena, que se aproxima ao amor de Deus, né, como criador. Claro que o amor materno ainda tem o orgulho quando vem do apego, né, é meu filho, né, ainda tem essa questão do orgulho, do egoísmo, mas é o amor mais sublime diante da faixa vibratória em que a gente está, diante das nossas experiências, diante do nosso planeta Terra aqui agora. O amor materno é o amor mais sublime que temos alcançado, né, diante de algumas literaturas. Então é importante a gente refletir sobre esse amor materno. Quando a gente se torna mãe, claro, a questão do pai também, como eu relatei, mas a gente vai focar na mãe, porque a gente tem o Dia das Mães agora no domingo. E falando em se tornar mãe, tem até um reencontro com a sombra, né, interna que a gente tem. Tem até um livro que se chama A Maternidade e o Reencontro com a Sua Sombra, que é justamente isso. É um momento de autoencontro, que você começa a acessar dores internas que você teve na tua infância. Marcas que ficaram. E na hora do processo de educar o seu filho, você tem dois caminhos. Ou você repete o que aconteceu com você, como a tua mãe fez, como o teu pai fez, ou você faz um caminho completamente inverso e faz tudo ao contrário, justamente para não repetir, para não acontecer aquilo que aconteceu com você. Faz sentido? Então, de qualquer forma, a gente tem os nossos pais como referência. Porque o que acontece na infância, na nossa infância, não fica na nossa infância, continua conosco, não é mesmo? E isso vai se refletir bastante no nosso processo de educação dos nossos filhos, né? Porque criar filhos parece ser mais fácil. Agora, educar dá trabalho, não dá? Porque para eu educar o meu filho, eu preciso primeiro me educar. Eu quero ensinar disciplina para minha filha, mas se eu não trabalhar disciplina em mim, eu vou trabalhar paciência com minha filha, mas se eu não trabalhar em mim, eu vou trabalhar a gestão das emoções da minha filha, mas se eu não trabalhar comigo, percebe? Então, por isso que educar dá trabalho.
exige esforço, exige uma reforma íntima nossa. Então, esse processo da maternidade é um processo de transformação muito grande, é um despertar muito forte, né? Um chacoalhão, porque mexe com conteúdos internos que você vai ter que encarar e olhar e administrar e acolher muitas coisas. Então, esse momento de autoencontro, de autoconhecimento, né? É um caminho do autoconhecimento. E também é um processo de reforma íntima, que você tem que encarar as suas dores internas e escolher o que você quer fazer com isso, né? Então, quando o teu filho ali tá tendo birra, né? Por que você desequilibra? Que mexeu com dentro de você? Considerando que na fase inicial da infância é natural que a criança tenha birra, porque ela ainda não tem a comunicação clara, ela ainda não sabe expressar seus sentimentos e emoções. De repente vem essa emoção, essa raiva, que é uma emoção natural, que todos temos, e é a forma que essa criança se expressa. Mas por que isso te desequilibrou? Por que quando aquela criança te responde, claro que a gente tem que educar, sempre respeito acima de tudo, não é? Porque a gente só ama aquele que a gente respeita e admira. Então, é importante que os filhos tenham respeito, né? Por nós, pais. Mas a questão é, por que te feriu quando ele te deu aquela resposta? O que te machucou? O que te doeu? Percebe? Eu trago isso como uma forma de autoconhecimento, de trabalho, de reforma interna. Porque a gente educa os nossos filhos, mas a gente também educa as nossas emoções. Educa as feridas que ficaram abertas. Por isso, esse processo da maternidade, né? Que é esse despertar da nossa consciência, né? Isso é de suma importância, porque se a gente parar para pensar e refletir, a mãe é o único veículo, é a única porta de entrada que a gente tem para chegar no mundo terreno. Percebe isso, a importância disso? A mãe, a mulher, a mãe, é o único veículo, é o único mecanismo, é a única maneira, é a única porta de entrada na vida. Então é essa reflexão que eu te convido hoje. Não importa quais foram as suas dores na sua infância, não importa se a tua mãe foi negligente, se te abandonou, não importa o que tenha acontecido, não importa que tipo de mãe ela escolheu ser, o importante é que tipo de filho você escolhe ser. Não importa as dores ocasionadas no passado, não importa. O importante é o que você vai fazer das dores. O importante é o que você vai fazer com o que aconteceu com você. Porque, independente do que tua mãe tenha feito, das dores ou dos teus relacionamentos com a tua mãe, das tuas questões individuais com a tua mãe, não importa. Ok? Como psicóloga, trabalho bastante, tenho muitos pacientes que trazem essa questão com a mãe, né? Ou conflito, ou ódio, ou sentimento de abandono, negligência, muitas vezes foi abandonado, né? Muitas vezes foi para casa-lar, foi para orfanatos, tiveram oportunidade de ter outras famílias adotivas, mas não importa, a gente vai falar depois dos tipos de mãe, mas agora eu tô falando da biológica, não importa que tipo de mãe você teve, não importa o que ela fez, a gente tem que ter gratidão e respeito acima de tudo. Porque se a mãe é a única porta de entrada na vida terrena, para essa experiência terrena, ela já cumpriu o mínimo da função dela, que era te dar a oportunidade de viver. Então, independente do que tenha acontecido, o mínimo que a gente tem que ter pela nossa mãe é a oportunidade de estarmos vivos, de termos vida, de ela ter permitido você nascer. Não importa se ela teve condições de ficar com você, não importa quais dificuldades ela teve e ela precisou te entregar para adoção, não importa, mas ela deixou você viver. E aí é o convite que eu faço para a gente olhar para a nossa história, honrar e respeitar a nossa história. Ok? No entanto, que tem um dos 10 mandamentos lá, né? Honrar e respeitar pai e mãe. Não é à toa.
Então é esse convite que eu trago hoje. Honrar e respeitar. Gratidão, independente do que tenha acontecido. Porque não existe também só a mãe biológica, a mãe da barriga, né? Tem a mãe do coração. Tem aquela que te acolheu e te cuidou, te orientou, te ensinou a ser forte. Porque não existe a mãe perfeita. Primeiro porque ninguém é perfeito. Se estamos aqui na vida terrena é porque não somos anjos. Então ninguém é perfeito aqui. Todos temos pontos de desenvolvimento. Então, seria surreal dizer que uma mãe é perfeita. Porque como já traz na psicologia, a mãe ela tem que ser suficientemente boa. Suficientemente boa, mas ela não tem como ser boa por completo. Ela nem pode. Porque o que é ser uma mãe maravilhosa, ótima, excelente, perfeita? É dar tudo o que o filho quer? É suprir todas as suas necessidades? Claro que a gente tem que dar o alimento, escola, educação, tudo. Mas a gente vai dar conta, a gente vai conseguir suprir todas as necessidades emocionais, morais, espirituais, físicas. E onde tá? Quer dizer, eu não posso frustrar os meus filhos. E daí, como é que eles crescem? Como é que eles amadurecem? Como é que eles vão pro mundão lá fora daí? Então, o que é ser uma boa mãe? Não é mesmo? Isso eu trago porque falar sobre esse assunto, porque conversando com várias mães é natural esse sentimento de culpa, né? O sentimento, eu poderia dar o meu melhor. Nós somos a melhor mãe que podemos ser nesse momento. E nós temos a melhor mãe que precisamos para o nosso processo evolutivo, para a nossa evolução. Então, dentro da harmonia do universo, da sincronicidade, tudo está perfeito. Perfeitamente imperfeito dentro daquilo que precisa ser. Então, você tem a melhor mãe do mundo. Não é a mãe perfeita, é a melhor mãe do mundo. É a melhor mãe que você precisa para o seu desenvolvimento, independente do que tenha acontecido. Essa é a mensagem de hoje. Então, gratidão imensa a todas as mães, né? Sou mãe também, e em especial a minha mãe, na qual eu amo muito, gratidão imensa, né? Pela oportunidade da vida, pela oportunidade do desenvolvimento. Gratidão a todos. E feliz Dia das Mães.